O INSS negou o seu tempo de atividade insalubre ou perigosa? Se você trabalhou em hospital, fábrica barulhenta ou com produtos químicos, eletricista, motorista de ônibus ou de caminhão, ou qualquer atividade de risco, pode estar recebendo muito menos do que deveria de aposentadoria. Isso acontece porque o INSS, em milhares de casos, simplesmente ignora o tempo especial e não faz a conversão correta. Sabe o que isso significa? Que você pode ter perdido anos de contribuição e até centenas de milhares de reais em atrasados. Hoje eu vou te mostrar como funciona a revisão da atividade especial e por que ela pode aumentar a sua aposentadoria e recuperar o que é seu por direito. A atividade especial é quando a pessoa trabalha em condições que fazem mal à saúde ou que colocam a vida dela em risco de acidente ou de morte. Deixa eu te contar uma coisa bem séria, que quase ninguém presta atenção. Muita gente trabalhou a vida inteira em condições insalubres ou perigosas e na hora da aposentadoria o INSS simplesmente finge que esse tempo não existiu. É tempo da sua vida que está sendo desperdiçado. E sabe quem mais passa por isso? Os profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, técnicos de radiologia, motoristas de ambulância, pessoal que trabalha no laboratório, todo dia em contato com vírus, bactérias, sangue, lixo hospitalar. Também o pessoal da indústria, metalúrgicos, soldadores, quem trabalha com manutenção em fábrica, respirando poeira, metal, lidando diretamente com solvente, ruído alto, e quem trabalha com periculosidade, eletricista, motorista que transporta inflamável, frentista, quem arrisca a vida todos os dias. Agora olha o problema. Quando o INSS não reconhece esse tempo especial, a pessoa perde anos na contagem e recebe uma aposentadoria menor. É como se você tivesse trabalhado de graça em parte da sua vida. E isso dói. Isso é uma falta de respeito com você. E é aí que entra a revisão da atividade especial. Ela é como se fosse uma segunda chance de corrigir essa injustiça na sua vida. Com ela, você consegue reconhecer os períodos especiais que o INSS ignorou, transformar o tempo especial em tempo comum, antecipar a sua aposentadoria ou aumentar o valor do benefício. Às vezes, até mudar de uma aposentadoria comum para uma aposentadoria especial, você consegue. E às vezes também você consegue garantir atrasados de 5, 10 anos. Quer ver um exemplo simples? O seu João trabalhou 10 anos exposto a ruído numa fábrica. O INSS não contou esse tempo. E o resultado é que ele se aposentou mais tarde e com valor menor. Na revisão, esses 10 anos foram reconhecidos, convertidos em 14 anos de tempo comum. E o benefício dele subiu bastante. Fora os atrasados que ele teve direito. Por isso, eu sempre digo, revisar não é ganância, não é ambição. É respeito pela sua história de trabalho. Me diz uma coisa, você já conferiu se todo o seu tempo especial foi reconhecido pelo INSS? A lei protege quem trabalhou exposto à insalubridade e periculosidade. Isso pode te dar duas vantagens: aposentar mais cedo numa regra diferenciada ou converter esse tempo em especial para tempo comum, ganhando anos na contagem do tempo. Deixa eu abrir o jogo com você sobre uma coisa que acontece direto. O INSS erra. O INSS erra e erra muito. Muita gente acha que está na carta de concessão, está certo. Só que não é bem assim. Primeiro, o INSS, em muitos casos, ele ignora períodos especiais inteiros. Você trabalhou anos exposto a risco e eles simplesmente fingem que aquele tempo não existiu. Depois, eles usam a desculpa do EPI, o famoso equipamento de proteção individual. É como se só porque você estava usando o EPI no ouvido ou uma máscara, todo o risco tivesse desaparecido do seu trabalho. Mas você e eu sabemos que não é bem assim. Na prática, em muitos casos, o EPI não anula o seu risco. E em terceiro, os erros no CNIS. Vínculo errado, CBO trocado, salário que não aparece ou também está errado. Cada detalhe desse pode derrubar o valor da sua aposentadoria. Além disso, é importante os documentos técnicos, PPP, o LTCAT. Muitas vezes eles vêm incompletos, desatualizados ou com medições mal feitas. Aí o INSS usa isso para negar o seu direito. Também quando existe atividade concomitante somada com especial. O sistema do INSS não sabe calcular direito e acaba subestimando a média do seu salário. E o resultado disso é só um. Você recebe bem menos do que você tem direito. Sabe o que isso significa? Que no fim das contas, o seu benefício sai menor, você se aposenta mais tarde e perde dinheiro para o resto da sua vida. Dinheiro que era seu por direito.
É justamente por isso que existe o planejamento previdenciário, para quem busca ainda se aposentar da forma correta, com respeito à sua história de trabalho. E também existe a revisão da aposentadoria, para corrigir esses erros e fazer justiça com a sua história de trabalho, te devolvendo o que é seu por direito. Pense na revisão como uma segunda chance oficial de corrigir a conta que o INSS fez errada da sua aposentadoria. Ele precisa reconhecer períodos especiais que foram ignorados, converter o tempo especial em tempo comum. Isso é uma regra clássica antes da reforma da Previdência. A primeira regra é 1 ano especial, vale 1 ano e 4 meses para homem, 1 ano e 2 meses para as mulheres. Aumentar o valor da aposentadoria, em alguns casos trocar a aposentadoria comum por especial, receber atrasados das parcelas pagas que foram menores do que você tinha direito. Normalmente essas diferenças vêm nos últimos 5 anos. Desde que você peça revisão dentro do prazo de 10 anos de concessão, é um direito seu. Isso adianta o seu tempo, melhora a sua renda e você recupera o que é seu. Não dá para deixar isso para depois. Então, quem já se aposentou e desconfia que o tempo especial não foi reconhecido, ou foi reconhecido pela metade, quem teve aposentadoria comum, mas com especial, poderia ter recebido mais, vocês podem verificar a possibilidade de revisão de aposentadoria. O prazo, você tem até 10 anos de concessão para pedir a sua revisão. As diferenças que você recebe de volta, em geral, alcançam os últimos 5 anos. E eu vou te explicar o passo a passo prático para você analisar se o seu processo de aposentadoria te prejudicou. Olha, a primeira coisa é simples e muito poderosa. Abrir o meu INSS e baixar o seu CNIS. Você precisa verificar o seu CNIS. Com ele na mão, você tem que conferir ponto a ponto. Verifique todos os vínculos de trabalho que você teve. Será que tem algum que ficou de fora? Se ele não estiver no seu CNIS, ele ficou de fora. Veja se a sua função bate exatamente com o que está descrito no seu PPP. Veja também os salários. Tem mês com valor menor do que você lembra de ter recebido? Se aparecer qualquer buraco no seu vínculo, vínculo faltando, cargo errado, data fim, data de saída que não existe, é a base do seu caso. Agora você precisa de alguns documentos para comprovar tudo isso. São documentos chaves. Pensa assim, se o CNIS é a foto geral, que provam a insalubridade, são os documentos que vão provar cada vínculo e cada insalubridade ou periculosidade que você teve em cada vínculo. O primeiro documento é o mais importante, é o PPP. Ele é fornecido pela empresa que você trabalhou. Ele precisa ser assinado pela empresa que você trabalhou. É um documento que descreve os riscos e a sua atividade. Depois vem o LTCAT, que são os laudos técnicos. Esse laudo mostra todas as medições do seu ambiente de trabalho. Também são importantes o seu contra-cheque ou olerite, que mostra o seu adicional de periculosidade ou insalubridade. Eles reforçam que a empresa reconhecia o risco em que você estava correndo. A carteira de trabalho, ficha de registro, tudo isso é importante. Se você é profissional da área de saúde, também é importante as suas escalas, a descrição do setor que você trabalhava, se era UTI, se era pronto-socorro, se era enfermaria. Isso mostra a real exposição que você tinha a vírus, agentes biológicos. Se você trabalhava com eletricidade, é importante qual era a sua rotina. Isso tudo é importante, isso define a sua periculosidade. Se faltar algo, eu ajudo você a buscar com a sua empresa, sindicato, com seus colegas, fique tranquilo. Depois disso, tem o terceiro passo, e essa é uma dúvida que acontece muito aqui no escritório. Doutora Tati, a minha empresa fechou, e agora? Acontece muito, mas não é o fim do mundo. A gente tem alternativas. Procurar o síndico da massa falida da sua empresa, ou os ex-sócios, o contador, acionar o sindicato da sua categoria. Eles costumam guardar os PPPs. A gente também pode pedir uma perícia indireta, usando documentos de uma empresa idêntica com a mesma função, e dessa forma conseguir avaliar a função que você exercia. O importante é não desistir por falta do PPP. Existem caminhos. E aí vem uma coisa que também é muito importante, derrubar o mito do EPI. Meu amigo, o EPI não é uma capa de super-herói. Em muitos casos, ele não neutraliza ruído, os produtos químicos, agentes biológicos. Se o papel diz EPI resolve tudo, na prática, não é assim que funciona. Isso precisa ser derrubado. E muita gente pensa assim, se o INSS negou, então acabou para mim. Mas deixa eu te falar uma coisa com toda clareza. Não acabou. De novo eu repito, o INSS erra e erra muito. E é exatamente por isso que existe a revisão, para corrigir esses erros e recuperar o que é seu por direito. Então pensa comigo, você trabalhou, contribuiu, se expôs a riscos, fez a sua parte.
A negativa do INSS não apaga a sua história de trabalho e nem anula o seu direito. O que a revisão faz é reabrir essa porta que o INSS tentou fechar, esse direito que o INSS tentou negar para você, e colocar de volta na sua aposentadoria o que deveria estar lá desde o início. Negar não é o fim da sua aposentadoria. Negar significa que agora começa a luta para recuperar o que é seu por direito. E cada vez que alguém pede uma revisão e alguém consegue aumentar o benefício e receber os atrasados, prova que vale a pena insistir e lutar pelos seus direitos. Se você desconfia que negaram um tempo seu ou que o seu benefício está menor do que você tem direito, já clica no link na descrição desse vídeo e fala diretamente com a minha equipe. Eu sempre abri uma parte da minha equipe para tirar todas as suas dúvidas sobre a sua aposentadoria. Eu respeito a sua história